Olá, meus irmãos, graça e paz. O primeiro movimento de reforma foi o movimento luterano, através do trabalho extraordinário de Martinho Lutero. Os escritos de Martinho Lutero chegaram na Suíça e influenciaram alguns líderes que ali serviam, que ali estavam trabalhando. E esses líderes que receberam a influência inicial de Lutero começaram a entender que havia uma necessidade de reformar mais a igreja, de dar um passo à frente na reforma da igreja. Não só da igreja, mas de toda a sociedade também. E isso fez com que esses líderes trabalhassem em conjunto com os magistrados, com as autoridades civis constituídas. Um desses líderes na Suíça foi Ulrich Zwinglio, que serviu ao Senhor e promoveu as reformas em Zurique. No dia 1º de janeiro de 1519, Zwinglio iniciou uma série de sermões expondo os livros da Bíblia. Um trabalho que ele terminou em 1525. Lá na Catedral de Zurique, onde ele pastoreou, tem a inscrição: a reforma de Zurique teve início aqui. Foi nessa data que eles colocaram lá, 1º de janeiro de 1519. Por causa dessas exposições, Zwinglio disse o seguinte: dirigido pela palavra e pelo Espírito de Deus, vi a necessidade de deixar de lado todos os ensinamentos humanos e aprender a doutrina de Deus diretamente de sua palavra. Devido às várias controvérsias com o catolicismo e com as autoridades, em 1523 eles convocaram um debate público para falar a respeito da crença que eles estavam defendendo agora na cidade de Zurique. Por conta desse debate, Zwinglio escreveu 67 artigos de fé. E nesses artigos ele já expõe os princípios da fé reformada. Por exemplo, a salvação somente pela graça, a autoridade das Escrituras sobre a vida do indivíduo, da igreja, o sacerdócio dos santos, em detrimento da mediação de um sacerdote no culto a Deus e na relação do indivíduo e da igreja com Deus, contra o primado do papado e contra a missa. Todos esses assuntos foram caros, foram pesados no período da Reforma Protestante. E essa postura teológica promoveu um programa de reforma que levou Zwinglio e os outros líderes a desenvolverem o conceito de sola scriptura, a ideia de ter a escritura como palavra final em matéria de fé, de vida e de igreja. Zwinglio dizia que todas as áreas da vida deveriam se submeter ao exame das Escrituras. Ou seja, as Escrituras fornecem as normas para a vida pessoal e para o culto público. Outro líder importante foi João Calvino, agora no sul da Suíça. Com a morte precoce de Zwinglio, João Calvino se destacou como um professor e pastor da reforma reformada, ou do movimento reformado. Calvino teve uma conversão repentina e passou rapidamente a crer e interpretar as Escrituras. Ele diz o seguinte: ninguém pode receber sequer a mínima parcela de reta e sã doutrina se não passar a ser um discípulo das Escrituras e não a interpretar guiado pelo Espírito Santo.
ou seja, não interpretar guiado pelas doutrinas e estruturas hermenêuticas que a igreja vinha seguindo. Então Calvino ele vai desenvolver um relacionamento com as Escrituras seguindo o exemplo do Senhor Jesus, que manda examinar as Escrituras, porque nelas contemos a vida eterna e são elas que falam de Jesus. Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 23, fala para os discípulos aprenderem dos fariseus, porque eles têm a correta interpretação. Alguns erravam porque não interpretavam as Escrituras corretamente. Então, o discípulo do Senhor Jesus é um discípulo da sua palavra, vive guiado por sua palavra. Calvino estudou direito de 1528 a 1532. Depois da morte do seu pai, ele começou a estudar o humanismo e, por fim, estudou a teologia. Em 1534, Calvino inicia uma jornada como estudante de teologia e evangélico também. Em 1536, Calvino escreve a primeira edição das Institutas da Religião Cristã, um tratado teológico e destinado ao rei Francisco I para defender a fé protestante e contra as perseguições que eram feitas aos cristãos. Calvino, então, vai desenvolver os seus argumentos em defesa da fé cristã e da nova igreja que está surgindo, fundamentada na palavra de Deus. Em 1536, fugindo da perseguição, Calvino inicia uma viagem via Estrasburgo e acaba em Genebra, a cidade onde ele vai ajudar o Guilherme Farel no programa de reforma e onde ele vai dedicar a sua vida no serviço ao Senhor e na reforma protestante. De Genebra, e a partir da escola de pastores, se acende a chama da reforma por toda a Europa e pelo mundo inteiro também. Os protestantes na França Antártica que chegam ao Brasil são frutos da formação da escola de Genebra. Bom, outros reformadores também são importantes no movimento reformado, como Martin Butzer, que serviu para a reforma lá na cidade de Estrasburgo, tratando muito sobre o culto, sobre a unidade da igreja e assuntos assim. Bullinger, que sucede o Zwinglio lá em Zurique. O Bullinger é o autor da primeira confissão helvética, uma das mais importantes confissões reformadas. Nós temos também o reformador da Basileia, o João Ecolampádio. O Ecolampádio era um tradutor da Bíblia, estudava bastante hebraico, grego, era um expositor das Escrituras, ensinava a importância da pregação. Temos também o Zacarias Ursino e Gaspar Oleviano. Esses dois irmãos, eles foram muito úteis e contribuíram muito com a divulgação da teologia da aliança e também ensinando o catecismo de Heidelberg. E um outro teólogo importante foi o Wolfgang Capito, que se dedicou a divulgar e trabalhar pela unidade da Igreja Reformada. E ele também foi o autor da Confissão Tetrapolitana, uma importante confissão do tempo da Reforma. Por essas razões históricas e teológicas, podemos concluir que o calvinismo não é um termo adequado. Por que não é um termo adequado? É um termo pejorativo que foi aplicado de maneira ofensiva, como se a teologia fosse fruto de uma cabeça, da reflexão de uma pessoa. Mas a teologia reformada ela foi forjada em uma constelação de pastores e teólogos que contribuíram cada um com a sua tendência, cada um com a sua especialidade e fruto e desejo,
com o surgimento de uma cosmovisão, de uma teologia, de um movimento. Então, a teologia reformada, ou pensamento reformado, é o termo mais adequado do que calvinista. Conquanto já se usa muito e já é comum chamar a teologia reformada de calvinismo. Mas o calvinismo, ele não é uma teologia fruto de uma pessoa que surgiu de uma única cabeça. Mas não, a teologia reformada, ela é conhecida e ela é aplicada através dos sínodos e das confissões de fé do período da Reforma e pós-Reforma. Ela é fruto de uma constelação de pensadores, de pastores que deram a sua vida por amor ao Senhor Jesus e à sua igreja. Então essa foi uma breve história do calvinismo, da teologia reformada. Na próxima parte nós vamos estudar um pouco sobre os pontos teológicos da teologia reformada.